Meus irmãos, minhas irmãs, esta semana aconteceu em Brasília a reunião do Conselho Episcopal e Pastoral. Foi do dia 14 ao dia 16. E nesta reunião foi feita uma análise de conjuntura da nossa sociedade. Porque a igreja evangeliza as pessoas, as situações concretas onde ela está. E uma situação que mereceu especial atenção foi a questão da redução da maioridade penal e os crimes contra pessoas em situação de rua em Goiânia. Quanto à maioridade penal, não é? Estão pedindo para que seja reduzida a maioridade penal. E o que a CNBB diz disso? Em meio a uma realidade de grande desigualdade social e de oportunidades para os pobres, pode-se considerar hipócrita a pretensão da redução da maioridade penal, porque seria atribuir aos jovens e adolescentes crimes praticados por outras gerações. As estatísticas comprovam que a maioria dos atos infracionários cometidos por adolescentes é praticada contra o patrimônio e sem qualquer violência. O número de homicídios praticados por adolescentes é muito menor em comparação com o número de homicídios cometidos por adultos. Ademais de uma sociedade de tantas contradições, em que o excesso de alguns torna-se objeto de sedução para outros, é de se perguntar se alguém acredita que uma eventual redução de idade seria aplicada de forma isonômica para pobres e ricos. Teria o mesmo peso? O Brasil, reconhecido mundialmente por sua legislação, que promete proteção à infância e adolescência por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tem posição idêntica à de maioria dos países que adotam a idade de 18 anos para efeitos de responsabilidade civil e penal. Pesquisa feita pelo UNICEF em 54 países, em 2007, mostra que 42 deles, a idade penal juvenil é de 18 anos ou mais. Além disso, aprovar a redução da maioridade penal seria admitir a falência do Estado, no seu dever de implementar políticas que tirem os jovens da delinquência. Antes de defender a redução da maioridade penal, sob a falsa afirmação de que a impunidade impera, deve-se cobrar a efetiva aplicação das medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA. Se você quiser conhecer melhor esta análise de conjuntura, você poderá entrar aí no site da nossa diocese ou no site da CNBB e informar-se. Estamos dando destaque a essa questão da maioridade penal, porque, como disse a CNBB, lá na sua reunião esta semana, parece que o Estado não tem força, não é? O Estado parece que está fraco diante da violência e não está conseguindo implementar políticas públicas, não é? De educação, sobretudo, que levem em conta os jovens, os adolescentes na sua globalidade, na sua inteireza. Se, como diz a CNBB, o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse levado a sério, não é? Com as medidas socioeducativas estabelecidas, esse problema não entraria em pauta. Então, a questão é uma questão política, não é? É uma questão que precisamos pensar bem antes de aprovar, para que o Estado não dê mais uma vez um atestado de falência a si próprio. E Deus abençoe a todos.